Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Romanos, o capítulo 7, irmãos, e o versículo 18, vamos entender hoje porque é tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil servir a Deus, amém? Todos encontraram? Romanos capítulo 7 e o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Os irmãos podem assentar-se? Amados, é tão fácil, irmãos, servir a Deus e ao mesmo tempo também é difícil. Por que é tão fácil e ao mesmo tempo difícil? Tudo vai depender da forma em que eu vou deixar Deus agir na minha vida e você também. Eu não sei como tem sido os dias para você, como foi esse ano, se foi um ano de sucesso ou se não foi, se foi um ano de algumas crises, tanto financeira como também sentimental, mas sempre tem áreas da nossa vida que precisa ser trabalhada por Deus, tem áreas da nossa vida que nós somos fortes, mas em tudo a Bíblia diz que nós devemos deixar que o Deus dos céus conduza a nossa vida. Eu acredito que se você sentasse, eu também, com algumas pessoas e falasse, olha, faz um relato da sua vida, alguns vão dizer, olha, esse ano foi de muita paz, esse ano eu consegui ter um equilíbrio na minha vida em todas as áreas. O outro já vai lamentar e dizer, olha, foi um ano tribuloso, foi um ano difícil, foi um ano caótico, foi um ano de perca. E alguns vão ter muita alegria para contar, e alguns outros de nós vão ter muita tristeza para relatar também. Mas por que para alguns foi de tanto sucesso e para alguns outros não? Então, queridos, é momento na nossa vida de entendermos tudo isso. Hoje eu resumo a nossa história, a nossa vida, que quem governa ela é Deus, e Deus só vai governar ela se houver espaço para Ele fazer isso na nossa vida. Quem escreveu essa palavra aqui, irmãos, foi um grande homem de Deus, o apóstolo dos gentios, e é interessante nós observarmos a vida deste homem, em rápidas palavras, que ele teve muito sucesso. Ele foi um homem muito honrado por Deus, mas olha o que ele disse diante da igreja, escrevendo uma carta, que o bem que ele queria fazer, pastor, ele não conseguia, mas o mal estava sempre diante dele. Então, hoje, irmãos, nós vamos entender aqui, pela palavra de Deus, o quanto é fácil servir ao Deus eterno, e ao mesmo tempo é difícil. Nós entendemos e sabemos pela palavra de Deus que o pecado teve origem aonde? No céu ou na terra? No céu. O primeiro reboliço aconteceu lá, quando aquele querubim ungido, chamado Lúcifer, se rebeliou contra Deus com uma terça parte dos anjos. Depois Deus fez o descer para a terra. Deus já disse, ai dos que habitam na terra, porque vi Satanás como um raio de luz descer até vós. Depois, quando Deus iniciou a criação, Deus criou o homem com as suas próprias mãos. E daí Deus começou a trabalhar na vida do homem. Mas desde então, quando o homem pecou-se, então toda a raça humana, irmãos, depende da bondade, da misericórdia e do perdão de Deus. Aí veio Jesus para restaurar e completar a boa obra nas nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar alguma coisa com você nesta noite aqui, para que nós entendamos. O primeiro desafio nosso, pastor, vença você mesmo. Sabia que é um desafio grande? Eu vencer a mim mesmo? Sim ou não, irmãos? Sim. Irmãos, há duas pessoas dentro de mim, o Valdecir mau e o Valdecir bom, o Valdecir tribuloso e o Valdecir abençoado.
na sua vida também. E nós ficamos aí, quem que vai vencer essa batalha? O bom ou o ruim? A treva ou a luz? É claro que aquele que eu alimentar mais, esse vai vencer a batalha. Se eu alimentar o Valdecir tribuloso, o Valdecir mau vai vencer. Se eu alimentar o Valdecir bom que vai vencer. Não se engane nisso, irmão. Jesus falou, olha, o espírito está pronto, mas a carne é forte, fraca, irmãos, fraca. Eu tentei buscar para trazer uma palavra, igual sempre o pastor traz, e vocês têm que louvar a Deus pela vida dele. Pastor que prega ensinando são poucos, é verdade, pastor. Hoje a maioria só grita e pula, irmão. Quem prega ensinando, a igreja é beneficiada por isso. Mas para voltar ao que eu estava dizendo, sabe o que Deus fez conosco, Guto? Deus fez eu e você, todos nós, do pior material que existe na terra, que é o barro, é a argila. Por quê? Para que a excelência do poder seja dele e não nossa, irmãos. Por isso que Deus amassa, trabalha o barro, e quando nós entendemos isso na nossa vida, nós passamos a ser vitoriosos. Então, o primeiro desafio, vença você mesmo. Irmão, você já aprendeu a glorificar a Deus quando o outro é abençoado e você não? Quando o outro está sendo próspero e você não? Isso faz parte, irmão, de vencer algo na nossa vida. Será que eu tenho inveja do pastor porque ele prega melhor do que eu? Ou eu tenho que aprender um pouco mais com ele? Será que eu tenho dificuldade com o irmão que Deus prosperou ele mais que eu? São coisas, irmãos, da natureza humana. E que Deus não vai tirar de nós. Nós que temos que tirar isso. Sim ou não? Sim. Às vezes eu brinco com o menininho do Guto, né? Eu chamo ele de Guti. Que ele falou assim um dia para mim, meu pai chama Guti. E eu observei uma coisa na vida dele, Guto. Mesmo estando no período da inocência, ele já tem ciúmes. Um dia eu tentei provocar isso nele e eu percebi isso nele. Imagina nós mortais, pastor, como que nós somos, irmãos? Será que eu tenho que aplaudir a vida do outro e quando não chegou vitória para a minha vida? E isso, irmãos, Deus não vai fazer, é nós que devemos fazer. Então a primeira coisa, vença você mesmo. Esse é um desafio, um obstáculo para cada um de nós. Irmãos, se eu sou uma pessoa melancólica, se cada dia eu tenho um temperamento, você tem culpa disso? Você não tem. Eu que tenho que dominar isso na minha vida. Se as coisas não foram boas hoje para mim, o que eu faço? Fala para mim. Irmãos, eu estou 15 dias na empresa, eu falo para ler, eu chego assustado em casa, pastor. Um chega em mim, sabe que a gente é pastor, né? Um chega em mim e fala, Valdecir, o que eu faço? Fulano me persegue, fulano quer me derrubar. A outra pessoa chegou em mim e falou, Valdecir, eu estou tomando remédio, porque mudou o sistema e ninguém me ensina. Irmão, eu falo, meu Deus do céu. Eu resumo, irmão, nós vivemos pior que Sodoma e Gomorra hoje. E as pessoas que vieram até mim são cristãos também, são crentes em Jesus. Olha que luta que nós vivemos na terra. Irmão, quer ver problema? Vamos olhar no espelho. Nós somos os problemas aqui da terra. Não é o ser humano, somos eu e você. Não é o semelhante, somos eu. Se eu me curar, irmão, os que estão perto de mim serão curados também. Você não viu falar que pessoas curadas não atacam as outras? Que pessoas de bem com ela fica tranquila? Isso é uma lição para a nossa vida. Irmão, quando eu querer derrubar o meu companheiro de trabalho que faz comigo, eu se torno pior que ele, pastor. É ou não é? Mas e aí? Tem coisa, irmão, tem que deixar Deus agir. Tem coisas que não dá, tem coisas que nós temos que fazer, mas tem coisas que tem que deixar Deus agir. Algumas que estou falando aqui, 99% é conosco. Agora, quando é com Deus, você pode ter certeza que Ele faz. Então vamos para o primeiro obstáculo, vença você mesmo. Você vencendo você mesmo, irmão, você já é mais de que vitorioso na face desta terra. E é tão importante falar sobre isso, pastor, porque um homem que amava Jesus de uma forma surreal, algumas pessoas dizem para mim assim, quem ama trai? Eu digo que trai, irmão. Esses dias eu ministrei um casamento e como eu sou teoricamente brincalhão, eu soltei essa frase. E todo mundo ficou olhando para mim e eu tentei explicar ela. O respeito vai além do amor. Pedro amava Jesus ou não, pastor? Nós entendemos que sim, mas negou Jesus, irmão, 3 vezes e de uma forma assustadora. Teve uma das frases que ele disse, nunca vi, nem o conheço. Não foi isso?
E Jesus foi lindo ainda com ele, irmão, o Deus de misericórdia. Só falou 3 coisas para ele que ouvimos, no domingo, Tu me amas, e a terceira vez foi impactado o coração dele e as lágrimas, é impossível ele não ter chorado. Então, meus queridos, nós temos esse desafio na nossa vida, de vencer a nós mesmos para a glória de Deus. Paulo poderia dizer tantas coisas para a igreja, como disse, mas ele falou: irmãos, o bem que eu consigo, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal sempre está diante de mim. Note, irmãos, um homem que a Bíblia revela dizendo assim: e Deus, pela mão de Paulo, fez milagre extraordinário. Então ele chegou num nível muito grande, Marcelo. E eu não tenho a coragem de dizer o que Paulo disse para a igreja. Eu não estou apto. Meus irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Um dia eu posso falar isso ainda. Hoje eu não vivo essa dimensão espiritual. E Paulo viveu e disse isso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O homem que foi arrebatado ao terceiro céu, o homem que teve visões tremendas, tem que ser respeitado aqui na terra. Sim ou não, irmão? Sim. Ele entrou na galeria daqueles homens que fazem verdadeiramente a vontade de Deus. E olha a dificuldade dele, olha a luta interna que esse homem tinha, a ponto de dizer: quem me livrará desse corpo mortal? Ele só glorificou a Deus, mas era totalmente dependente do Senhor. Amém, queridos? Então não se esqueça, você pode ser bonzinho, mas vença você mesmo. Esse é o primeiro obstáculo especial na sua vida, amém? Porque daí aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Segunda coisa, irmãos, tem pessoas que têm medo de Deus. Não precisa ter medo. Sabe o que eu disse aqui, que Deus me revelou aqui? Deus só quer a sinceridade do nosso coração. Se você vencer a si mesmo, e a segunda coisa, você for sincero, meu amado, é coisa linda. Porque a vida espiritual é difícil de se entender. Vou pegar o Chiquinho aqui, o nome fictício. O Chiquinho dobrou o joelho e ficou 1 hora orando. E o outro Chiquinho, a Chiquinha, ficou 5 minutos. Quem que nós entendemos que foi abençoado por Deus? O que ficou 1 hora. Mas se a Chiquinha, nesses 10 minutos dela, foi sincera, ela foi justificada diante de Deus. Então o que Deus mais preza na vida do ser humano é a sinceridade, irmãos. E isso que faz a diferença. Nós hoje maquiamos, pastor, o que Deus já sabe. É ou não é? Eu acho tão lindo, Gideão falou: Deus, o Senhor é comigo? O Senhor é comigo? O Senhor não é comigo não, Deus. Olha a situação que a minha família está. Eu estou aqui no lagar, Deus, malhando um pouquinho de trigo, se escondendo, e o Senhor vem falar que eu sou vitorioso, que o Senhor é comigo. O Senhor não é comigo não. Olha a sinceridade do coração dele, irmãos. Ele poderia ter ficado quieto, dizer: opa, Deus é comigo. Mas aqui dentro ele diz: Deus não é comigo não. Ele falou para o anjo: irmão, Deus, o Senhor não é comigo não. O que Deus falou para ele? Eu vou provar que eu sou contigo. E ele foi vitorioso para a glória de Deus. Então não tenha medo, irmãos. Tem que ser sincero. Tem que quebrar o protocolo às vezes. E ter a coragem de dizer: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não entendo o teu agir. Eu não entendo aonde o Senhor quer me levar. Aí que Deus começa a dar direção para a tua vida. É claro que nem tudo que Deus faz, Deus revela, irmãos. Mas um sinal você tem. Um pingo você tem de direção. E Deus vai abençoar a história da sua vida. Nós ficamos parados, atônitos, culpando as coisas. Mas nunca se engane. Nós somos, irmãos, resultados das nossas escolhas aqui nessa terra. Oh, bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? Não tem bonzinho, irmão. Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Toma, de jeito nenhum. Deus conhece o meu e o seu coração, e Ele só quer a sinceridade para completar a boa obra na nossa vida. Aleluia! Mas pastor, eu tenho dificuldade em algumas áreas. Não tem problema. Se é necessário que você apresente isso para Deus. Quando Paulo disse isso aqui para a igreja, irmãos, você acha que ele não ia diante de Deus? Dizia: Deus, todo mundo me vê como um super apóstolo, como um homem mega abençoado por ti, mas eu tenho os fantasmas na minha vida. Trabalha nisso aqui e ali. Por isso que foi vitorioso, irmãos. Por isso que foi vitorioso. Aleluia! Esses dias eu até comentei de relance com o pastor, eu acho que com a igreja toda.
um irmão que eu admiro muito, famoso entre aspas, porque famoso é Deus, ele acabou de ministrar, pastor. Foi jantar com a esposa e sentiu que estava infartando. Sabe o que ele disse, irmãos? Ele falou assim: olha, quando me levaram para a maca, a primeira coisa que eu fui fazer, em consciência, foi acertar a minha vida com Deus. Eu assustei quando ele disse isso, porque você vê nele um super-homem, um pastor extraordinário. Irmão, ninguém é super-homem, irmão. Ninguém é super-humano. Nós somos dependentes da graça de Deus. Eu fiz um pouco de teologia, eu nunca entendia, pastor, o que Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Eu falei: esse homem está doido. Não está, irmão. Irmão, quando você acha que está forte, fala: eu conheço a palavra, não vou nem orar. Aí eu entendo tudo na empresa, sei como ela funciona, não preciso nem me preparar. Ih, estou tranquilo, eu sou o cara. Desculpe a expressão. Você não é nada, irmãos. Agora, quando você se sente fraco, você busca o auxílio do Pai. Ele vem, renova as tuas forças e te dá vitória e direção. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Olha que lição para a nossa vida. E Paulo aqui está dizendo, queridos, o texto aqui me leva a dizer isso. A sinceridade nos leva longe da presença do Pai. Amém? Você pode até errar o alvo, irmão, que você é humano. Mas se você for sincero, Deus conhece o seu coração. Eu comecei a estudar um pouquinho da vida dos discípulos, todos eles, e é extraordinário, pastor. Os 11, né? Porque fala 12 por causa de Judas, vamos pegar os 12. Totalmente, irmãos, um diferente, literalmente um do outro. E voltando um pouquinho na vida de Pedro, assim, Deus me fez entender, não vou nem dizer que foi uma revelação de Deus, irmã Pedra, que ele era uma pessoa que errou querendo acertar. Deus conhecia o coração dele. Teve um momento que ele falou: Jesus, eu vou contigo até a morte. O Senhor está na minha vida, irmão. E ele dizia isso de todo o coração. Mas por outro lado tinha fraqueza humana, que no momento de pressão, ele não conseguiu suportar e negou o mestre. Cada um de nós tem uma reação, não tem? Na pressão, tem ou não tem? Tem. Às vezes eu comento em casa, que às vezes acontece alguma coisa, os três chegam em mim, os três patrão, pastor, em lugares diferentes, momentos diferentes, para ver se eu vou dizer a mesma coisa para os três, para depois ter o confronto. Então tem que ser sincero, porque senão até depois você paga o preço, diante dos homens e principalmente diante de Deus. E isso implica em todas as áreas da nossa vida, irmão. Chegou o momento crucial de abraçarmos a cruz ou corrermos de fato de Jesus. O momento está chegando, o mundo está sendo sacudido, mas uma coisa eu sei, irmão: quem é sincero diante de Deus sempre será abençoado pelo Senhor. Isso é fato, amém? Não se preocupe, irmão. A mentira bate na verdade constantemente, mas um dia a verdade vem e ela engole. Isso aí é fato. Ou seja, quem mente, pastor, ele só está construindo uma dívida com o futuro. Então sempre fala a verdade em qualquer instância da sua vida. E muito mais diante daquele que sabe todas as coisas. Que quando você intenta alguma coisa no seu coração, ele já sabe o que tu vais falar para a glória de Jesus. Aleluia! Irmãos, teve um momento que os discípulos estavam com Jesus, que Jesus disse só uma palavra e todos eles ficavam assim. Jesus um dia parou e disse assim: Vitor Augusto, por que vocês estão pensando tais coisas em vosso pensamento? Não precisa dizer mais nada. Pedro olhou Filipe, Filipe olhou para João, João olhou para Bartolomeu. Irmão, caiu as escamas dos olhos. Acho que um dizia para o outro, dizia: rapaz, ele sabe de tudo, ele é o Senhor, ele é tremendo, ele é Deus, ele é Jesus. É lindo, irmão, ver o agir de Deus. Amém? E mesmo nesse período de 3 anos e meio, pastor, que passaram com Jesus, não é fácil, irmãos, mas passaram com Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus. Mas crer que o morto depois de 3 dias vai ressuscitar é só para crente de verdade, irmãos. E isso mexeu com o coração deles. E eles não acreditaram muito. Mas teve pessoas que foram lá no sepulcro de manhã e foi surpreendida pelo anjo. É interessante a vida espiritual que temos, irmãos. É lindo de se ver. Tem pessoas, pastor, que você pegar a personagem da Bíblia, que aceitaram a fé em Jesus, é como às vezes a gente até brinca, parece que nunca deram trabalho para Deus.
tem uma vida extraordinária, irmã Pedra. E tem outras, irmãos, que parece que 24 horas aflora o inferno, os demônios, e Deus fala: meu filho, se não for a minha misericórdia, você deixa de existir rapidamente. Infelizmente é assim. Irmãos, procura na Bíblia quem Deus chamou de amigo. Quantos, pastor? 50? 20 crentes? Quantos? E Abraão, 2 só, Guto. Abraão é meu amigo. E Moisés, olha só, 2. Quantos tinha naquela época, irmão? Reis, sacerdotes, homens que a Bíblia fala que o mundo nem era digno. Então é lindo. Aí você chega à conclusão: mas pastor, Deus colocou eu nesse tabernáculo terreno, já vamos chegar lá, irmão. Mas a graça de Deus é superabundante. A graça de Deus é maior de que tudo. Aleluia! E posso dizer um negócio para você? Irmão, o mês que eu tenho sucesso, a semana que eu tenho sucesso, o dia que eu tenho sucesso na minha vida em todas as áreas, quando você deixa Ele dominar o seu ser. É coisa linda, irmão. Parece que você não vive, pastor. Ele começa a viver em você. É o que a Bíblia diz que acontece, e acontece mesmo. Se eu fosse você, eu dava um glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia! Então esses 70, 80 anos que Deus vai dar para mim e para você, espera que nós chegamos lá. Eu acredito que o arrebatamento veio antes disso. O que vai acontecer, irmãos? Esse período que nós estamos aqui, ou é para nós termos sucesso, ou para nós termos fracasso. Deus está trabalhando na nossa vida, e vai depender unicamente de nós. Deus, Jesus, não pode fazer muita coisa não, irmão. Deus já enviou seu filho morreu, ressuscitou, dando direito de vida eterna. O Espírito Santo está aqui na terra com a igreja, só será tirado no arrebatamento. Então, meu amado, todos os recursos que Deus tinha, Ele deu para todos nós aqui na terra. Bendito é o nome do Senhor. Eu acho a coisa mais linda de Deus, de que Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou tirar do espírito daquele servo lá. Não. Eis que darei do meu espírito, diz o Senhor. Deus deu o melhor que Ele tinha, irmão. A sua presença na nossa vida. Eu e o Pai viremos e faremos morada nele e nela, para a glória de Jesus. Então todos os recursos que Deus poderia dar, já deu. Agora é comigo e com você. Não adianta falar que você é coitadinho, que você é pequeno, que você não é ninguém, que ninguém olha para você, irmão. Não adianta. Deus já te escolheu um dia e sabe que você é capaz de suportar isso para a glória do nome dEle. Amém? Com Deus não tem desculpa, irmão. Ele sabe de tudo. E Ele sabe que nós podemos vencer essa batalha aqui na terra. Amém? Senão Ele nos prepararia, já nos teria levado antes, ou nem arquitetaria o meu e o seu nascimento. Ok? Então viemos a este mundo. E deixa eu resumir um segredo para você espiritual. A fé, ela é para todos, mas não é de todos. Entendeu? A salvação é para todos, mas quem recusa ela não vai ser salvo. Então a fé é para todos, mas não é de todos. Então você já abraçou isso, entendeu isso na sua vida? Então deixa Ele fazer morada por completo na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Amém? Então quando alguém olhar para você e dizer: rapaz, você é meio estranho, você é meio estranha, fala assim: eu estou tentando fazer a vontade do meu Deus, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Então, seja o quê? Sincero na presença de Deus, e isso lhe levará em muitos lugares onde você nem imagina. Quando eu começo a ler a Bíblia, irmãos, e buscar informação, eu entendo que Deus, pastor, quando se revelou aos homens e às mulheres na Bíblia também, não é que não foi para qualquer um. É para aquele que sempre procurou fazer a vontade, ou de uma forma ou de outra estava mais perto de Deus. Amém, queridos? Sempre foi assim, e sempre será assim. E sabe por que Deus insiste tanto conosco? Porque, irmão, num minuto, tudo pode mudar. Num minuto, o extraordinário pode acontecer na sua vida. E num minuto que você deixou de vigiar, pode cair tudo por terra. Nós somos insignificantes demais, irmão. Nós não somos nada na realidade.
Somos como as gotinhas d'água nesse oceano desse mundo. Porque num minuto tudo coopera e contribui. Num minuto vira um reboliço a sua vida. Num minuto você perde o controle de tudo. E aí anos de fé, irmão, cai por terra. Mas a bondade e a misericórdia de Deus, ela é grande. E para finalizar essa coisa de sincero, Salmo 23 e versículo 4. Alguém se lembra o que Davi disse? Prepara uma mesa perante mim nas presenças dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com cálice, com óleo e meu cálice transborda. Davi foi ousado ou não, irmão? Falou: Jesus, não mata a crintalhada que me persegue, não. Não mata os meus inimigos. Eu quero que o Senhor prepare uma mesa, traz eles para eles verem o Senhor me honrar. Foi ousado, pastor, foi ousado. Só que quando ele estava num momento difícil da sua vida, ele disse: ó Deus, eu me sinto como uma pulga no deserto. Olha o segundo estágio da vida desse homem. E o terceiro estágio, quando ele cometeu um adultério e ainda um homicídio, sabe o que ele disse para Deus? Ele poderia falar: Deus, eu quero continuar no meu reino, eu quero ter a minha glória, os homens que estão ao meu serviço. Ele disse: não, Deus, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, irmão, por isso que eu falo, Deus nunca erra em dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Porque depois desse reboliço todo, o quebrantamento foi surreal. Pagou o preço? Com certeza, mas a bondade e a misericórdia de Deus ainda prevaleceu. Então, queridos, esse fato de ser sincero muda a história da vida de qualquer ser humano, para a glória de Deus, amém? Preparar uma mesa na presença dos inimigos e depois dizer: Deus, eu me sinto como uma pulga no deserto. Você vê como o ser humano é frágil, irmãos? Ao mesmo tempo você se sente gigante, não é verdade? Tem dia que eu olho para mim mesmo, missionária Irene, eu falo: eu sou bonito, eu sou vitorioso. E tem dia que eu não quero nem conversa, irmão, com o povo. É verdade, tem dia que eu falo assim: rapaz, eu vou ver um negócio aqui, eu coloco até um fonezinho para eles não ficar falando comigo lá na sala. Ele fala: você deve ser meio doido, bipolar. Não, é a fragilidade humana, irmãos. É verdade ou não é? Hoje eu estou feliz, eu vim cantando no carro, vim alegre, fui para o trabalho alegre, mas tem dia que eu não quero falar. Você também não é assim? Você também é assim. Mas eu nunca vi, pastor, meu Deus, dizer: olha, hoje não me consulta, hoje não fale comigo, hoje não quero saber de você. Ele só diz sempre uma coisa para nós: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Aleluia! Amém, irmãos? Deus nunca vai abrir mão disso, da sinceridade na vida do ser humano, amém? Além de não abrir mão, Ele sabe de todas as coisas. Terceira coisa importante, irmãos: Deus conhece as suas limitações, sim ou não? Sim, Deus conhece a nossa limitação. Agora entra um ponto importante aqui. Às vezes nós ficamos preocupados, mas Deus conhece e sabe que somos pó. Mas a gente não pode usar isso para justificar os nossos erros e as nossas falhas, irmãos. É tão difícil servir a Deus, como eu falei, e ao mesmo tempo fácil, que se nós deixarmos Ele conduzir a nossa vida, nós vamos acertar mais do que errar. Mas olha aqui, deixa eu fazer uma dinâmica aqui com os irmãos aqui, ó. Eu não vou brigar com o Gilmar, nem vou perseguir. Ele me afrontou aqui agora, irmão. Ele falou que eu não pego nada, eu sou um pastorzinho, eu tenho que orar muito. Eu tenho duas opções: orar para que Deus acalme o meu coração, ou agir da mesma forma que ele agiu até agora. Ele não fez isso, mas se ele tivesse feito, então daí ele vai dizer: eu não peguei. Eu vou chorar, falar: Lê, eu não mereço ouvir isso do Gilmar, mas eu não vou. Vocês entenderam? É isso da nossa vida. A geração hoje, irmão, antes de alguém levantar a mão, nós já queremos matar a pessoa. Não é verdade? É diferente do que Jesus falou. Mas Deus conhece a nossa limitação. Aí entra duas situações aqui importantes. Deus não dá além daquilo que a gente possa suportar. Isso é fato. Então não devo me preocupar com isso. E eu não fiz nada para ele está me perseguindo. Deus vai me dar estrutura para suportar. Agora, uma vez que eu afrontei ele primeiro, eu estou colhendo o que eu plantei. Aí que é o outro estágio da vida. Por isso que se você parar,
como diz o pastor Silas Malafaia, para ouvir os crentes, ele fala: Valdecir, você fica o ano inteiro aconselhando, não tem tempo nem para pregar e nem para preparar sermão, porque todo mundo tem a sua dificuldade para contar, e aí você entende uma coisa da limitação humana. Opa, eu estou com uma luta grande, irmãos, ora por mim, pastor Joés, mas espera aí, é uma aprovação divina, Deus vai me dar a graça para suportar. Opa, não, eu plantei para colher, é uma outra situação. Então há duas situações aqui. Deus conhece a minha limitação, mas vai depender também de mim. Amém, queridos? Deus vai dar um fardo que você não consiga carregar? De maneira nenhuma, irmão, nunca. Deus não brinca com os sentimentos de ninguém. Deus só dá aquilo que nós podamos suportar, ou seja, só aquilo que Ele nos conhece. Eu nunca vi ninguém ser provado como Jó, mas Deus conhecia a estrutura dele. Ele foi sacudido nos 4 cantos, mas permaneceu fiel para a glória de Jesus. A ponto de dizer para a mulher dele: está falando como uma louca, nós sempre iríamos receber o bem de Deus e não o mal. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmão? Eu acho que quando o adversário ouviu isso da boca de Jó, falou: rapaz, vamos atrás de outro crente, porque com esse não tem jeito não. Amém, queridos? Então é isso, irmão, a limitação. É isso. E por que Deus trabalha tanto conosco nessa área da vida, irmão? A nossa carne, irmão, não está sujeita à lei de Deus. A Bíblia fala isso. Então esse tabernáculo terreno aqui, ele é difícil de ser administrado se não tiver a graça de Deus. Você peca, a pessoa rouba, a pessoa adultera, mata, faz coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Sim ou não? Sim. E ao mesmo tempo a pessoa glorifica a Deus de uma forma extraordinária. As limitações, mas a graça de Deus, ela supera tudo isso. Mas vai depender do quê? Do que eu estou plantando para colher. Mas a graça de Deus é maior. E aí entra a situação. Nunca, acredite nisso, a Bíblia diz, nunca você vai receber uma aprovação para, digamos, destruir a sua vida. Quando a aprovação vem, ela vem para edificar, para trabalhar e te dar estrutura. Fora disso, é plantio e colheita. Deus conhece as nossas limitações. Amém, queridos? Um dia eu orei ao Senhor, irmão, uma pessoa muito querida, que se foi. Eu falei: Deus, quem sou eu? Mas o porquê tudo isso? A família nunca vai entender. E eu não faço nem parte da família, só compartilhei um período na vida, de tempo com essa pessoa. É surreal o que aconteceu com ela. Sabe o que Deus me disse? É como o texto da palavra de Deus. A visão humana, filho, nunca vai entender o meu agir nessa terra. Não entendemos, irmão, porque era tão crente. E o estágio que essa pessoa partiu, eu falei: como que pode? Ainda demoraram quase 2 dias, pastor, para encontrar o corpo dela. Já estava em decomposição. E eu conheci a pessoa, né? Eu falei: olha, se esse não for crente, não tem muito crente na terra aqui não. E ele ainda até fez um trabalho para mim, uns 8 meses antes de falecer. Eu falei: como que pode? E aí Deus me trouxe isso no meu coração. Partiu com o Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas, entendeu? O que há de mais precioso na tua vida é a tua alma, irmão. E esse tabernáculo aqui, a gente só deve cuidar dele aqui na terra, porque precisamos dele, né? Para que ele esteja bem, para que você sirva a Deus com alegria. Fora disso não serve para mais nada, mais nada. E como a carne nossa, irmão, é como um adversário. Ela sabe que ela vai ser destruída, ela não vai subir para o céu. Então, meus queridos, ela vai voltar ao pó. Então ela quer fazer todos o desejo dela. Por isso que há esse confronto grande conosco. Aí a gente entra naquele embaraço. Estou sofrendo, estou fraco, eu não tenho culpa disso, a minha vida não está legal. Mas espera aí, é um plantio ou uma aprovação de Deus? Que é totalmente diferente uma coisa da outra. E nós queremos às vezes até atribuir a Deus, né? Mas Deus não dá além daquilo que a gente possa suportar. Aleluia! Diga a Deus: obrigado, porque o Senhor conhece a minha estrutura. E lembra-te que eu sou pó. Aleluia! Amém, queridos? Então não é difícil servir a Deus. Vocês concordam comigo? Também não é fácil.
mas vai depender unicamente de cada um de nós. Se eu estivesse lá com o Paulo na prisão, eu dizia: ô Paulo, rapaz, o bem que você quer fazer, você não consegue, mas o mal você faz. Ô meu irmão, eu ia pedir para você me ensinar como que é servir a Deus, porque cada um de nós tem os seus fantasmas, irmão. Tem ou não tem? Cada um de nós tem as dificuldades. Cada um de nós, em algumas áreas da vida aqui, é tenebroso, precisa da bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Então nunca deixe disso, nunca deixe de entender. Deus conhece a minha limitação e está trabalhando na minha vida para que alcance o meu objetivo, que é a eternidade. A maior preocupação de Deus é de tirar você da terra e levar você salvo para a eternidade, para a glória de Jesus. Amém? E a última coisa, que vocês já estão cansados de me ouvir: muitas pessoas, irmãos, muitas, tomara a Deus que não seja nem eu nem você, não vê muito Deus, pastor, porque não deixa Deus agir na vida. A quarta coisa, deixar Deus agir na tua estrutura. É por que você está falando isso, irmão? Satanás, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Então, se ele não mata, ele rouba. Se ele não rouba, ele quer te destruir, de uma forma ou de outra. E esse é o intuito dele e dos demônios. Mas Jesus veio para dar a vida com abundância. Só que Satanás, irmão, ele não bate. Se ele vê, ele vem com tudo. Se achar a casa varrida e adornada, né, pastor? Ele vem e faz um reboliço. Agora, o meu Jesus, irmão, ele é sensível. Ele bate na porta: eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz. Então, Jesus só vai ter lugar e morada na minha vida e o seu Espírito se eu deixar, e você também. Sim ou não? Sim, irmão. Todas as pessoas falam assim: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que linda a palavra de Jesus, irmão. Mas tem vezes parece que Deus não está conosco, não. Tem vezes que a presença dele parece que vai embora de nós, dependendo da forma que a gente procede na terra. Se não dá lugar, irmão, ele não faz morada, ele não entra. Jesus é isso na nossa vida. Por isso que nós vivemos essa dimensão, essa esfera espiritual de altos e baixos, de mais erros do que acerto. Mas aonde há lugar, ele entra e faz morada para a glória de Jesus. Então eu poderia pegar vários personagens da Bíblia para te dar o exemplo, mas dizer uma coisa para você: o teu tempo é esse, o meu tempo é esse, a nossa geração é essa, irmãos. Vamos deixar que ele faça morada por completo na nossa vida. Domingo eu estava indo embora e disse para a irmã Pedro, falei: irmã Pedro, como Deus é bondoso. A nossa geração, pastor, é a pior geração de crente que existiu e existe na face da terra. E olha o que Deus fez, Guto. Deixou nós, para essa geração, a sexta, que é pela graça de Deus, que pela graça somos salvos. Olha como Deus conhece. Se nós vivêssemos no passado, vou dizer por mim, irmão, não por você. Como que seria a geração de hoje? Como que nós seríamos, querido? Então é isso, é Deus querendo trabalhar, fazer a obra e completar. Mas muitas vezes ele está lá para lá de fora, fala: ei, eu quero entrar e fazer morada na sua vida. Amém? Você tem uma decisão séria para tomar amanhã, semana que vem? Consulte a Deus até ele falar com você, irmão. Você não erra o alvo. Você vai fazer dar certo, prospera, o negócio anda, o negócio flui. Tudo assim, acontece num passo de mágica. Aí você vai se lembrar: opa, eu convidei a Jesus nesse negócio e tudo deu certo. Amém? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim, disse o apóstolo Paulo. Amém? Então tenhamos isso em mente, querido. Vença você mesmo. Seja sincero para com Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não se engane nisso. Amém? Deus conhece as nossas limitações. E o final, deixa o papai entrar nessa casa, nesse tabernáculo terreno aqui, Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. Você é um ser tricotomista. Mas o crente tem algo a mais. Ele tem a presença de Deus. Como diz o pastor de teologia, entre a alma e o espírito há uma plataforma ali, e ali está a morada do Deus eterno, a presença do Espírito de Deus, que trabalha em nossa vida com gemidos inexprimíveis para a glória de Jesus. Amém, irmão?
Irmão, quando eu deixo Ele morar em mim, sabe o que acontece muitas vezes, irmão? Às vezes que vai acontecer amanhã, pastor, Deus mostra hoje. Esse tempo atrás eu estava assim, Guto. E não foi um sonho, irmão, foi uma visão literalmente. Aí você fica feliz, você chora na hora, aí você dorme em paz. Aí no outro dia você vê aquilo acontecer, irmão, você pula, você chora, você dá grito, você fala, olha, se todo ser humano na face da terra, quase 8 bilhões de pessoas disser assim, ó, eu não acredito em Deus, você vai ser o único que dizer, eu acredito cada vez mais, porque Ele é vivo e se revela para mim. Mas fora disso, irmão, nós se tornamos como meros mortais. O Evandro, aquele moço, aquele obreiro que passou aqui por nós, ele me deu um livro, que eu falava para ele que eu era um sonhador de ser um pregador. Ele me deu o livro do Charles Finney. Eu li umas 10 vezes esse livro, porque ele é pequeno. E o Charles Finney diz assim, olha, se você manter a tua vida de comunhão, você é diferente dos demais. Mas se você ficar 3 a 4 dias sem orar, você se torna pior do que um deles. Ele traz umas revelações tão profundas no livro, irmão, e a conclusão é essa. Sim ou não? Sim. O meu Jesus falou assim, olha, se vocês tivessem orado e jejuado, orado e chorado comigo só 1 hora no Getsemane, teria mudado a vida de vocês. E eles dormiram. Aí 2 correu, Cleópatra e o outro falou, acabou esse negócio de evangelho. Pedro e os demais foram no cenáculo com medo do judeu. Acabou o negócio de crente, vamos parar com isso aí. A nossa irmãzinha Maria chamou a Madalena, falou, vamos lá? Ela falou, mas não, vamos lá, por quê? Ele disse que ia ressuscitar hoje, é o 3º dia. Aí o anjo já estava assim com a espada na mão, disse, Maria, ele não está aqui, já ressuscitou. E aí, irmão, foi tão lindo, pastor, que os discípulos estavam ali, Jesus transfigurou, ei, paz seja convosco. Aí, irmão, caiu a escama nos olhos dele e houve alegria. Irmão, nós só acreditamos naquilo que vemos, mas Deus quer nos levar no sobrenatural nessa terra para a glória de Jesus. Amém? Tem vezes que o mortal quer me enganar, irmão. Eu já tive experiência assim, pastor, de olhar dentro dos olhos da pessoa e dizer assim, dentro do meu coração, dizer, Guto, oh Deus, em espírito, Deus, o Senhor está vendo, Pai. Não deixa acontecer isso não, irmão. Na hora, assim, parece como se a pessoa tivesse um estalo e volta a falar e dizer o que é certo. Faça isso para você ver. Deus quer te auxiliar em tudo nessa terra, irmão. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Amém? Acredite nisso para a glória de Jesus. Quer ter sucesso na vida? Quer ser abençoado? Aleluia, deixa Ele fazer morada por completo na sua vida. Esse era o desafio de Paulo, esse é o meu desafio e esse é o desafio de todos nós para a glória de Jesus, amém? Você não pode estar bem, mas se você estiver bem com Deus, o resto se encaixa, pastor, o resto flui. As bênçãos vai te acompanhando, irmão. Você vai estar lá na cova como José, e lá Deus vai se revelar a você, em nome de Jesus, amém? Se você dá um glória a Jesus, eu prometo que paro de pregar. Diga amém! Fique de pé então, em nome de Jesus. Irmãos, e não se esqueça, quarta-feira que vem o pastor vai começar os estudos, ano que vem, né, pastor? Ou uma outra forma de trabalho com os irmãos, amém? Lu, todas as quartas, então esteja aqui, amém? Fique tranquila. Aí eu prometo, quando não estiver viajando, o pastor vai deixar eu dirigir o culto pelo menos. Mas você tem que vir, não vai atribuir isso a mim. Levante a sua mão para o céu, amém? Aleluia, Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer completar a boa obra. Deus quer fazer o sobrenatural acontecer, irmão. Acredite nisso, amém? Ninguém pode acreditar em você, mas Deus acredita, por isso que Ele lhe salvou. Levante a tua mão para o céu. Que que você tenha uma noite abençoada ainda, e uma manhã sobrenatural, aleluia, para quando você entrar no seu carro, na bicicleta, na moto, você sentir a presença dEle com você. Pai, estamos na tua presença, na tua casa, Deus, o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos, mas o mal sempre está diante de nós, mas o Senhor é poderoso, o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer que nós vencemos a nós mesmos, o Senhor quer que nós sejamos sinceros, o Senhor quer trabalhar nas nossas limitações, e o Senhor quer fazer morada
por completo na nossa vida. Ó Deus, trabalha em nossa vida, Pai, e nos ensina, Deus, a entender que só depende de nós desta obra santa do Espírito fluir nos quatro cantos da nossa vida, para que um dia, Deus, nós chegamos ao estágio de Abraão. Estou cansado, estou velho, porém o Senhor tem me abençoado em tudo, porque isto é o Senhor trabalhando na vida de nós mortais, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Coloca a mão no seu coração assim, diga: só depende de mim, porque o Deus triuno quer fazer a boa obra. Amém? Vamos aplaudir a Jesus em Nazaré, irmãos?